Então, pessoal, iniciando o capítulo, a gente vai lá, né, pro afeminado e o Jun lutando. O Jun, ele continua insistindo em falar japonês, falando que esse cara de leopardo até que é bastante bom, hein? Enquanto isso, né, o afeminado fala que ele fala pra caralho, né, mas um falando em coreano e o outro em japonês, né? O executivo ali que já perderam fala que eles estão realmente se dedicando bastante, né? Mas de que área será que eles são? Já o outro fala: você não conhece o afeminado, você deve ser novo por aqui, não é? Então não deve conhecer. Esse cara pode ter ficado fora no radar no último ano, mas ele era o segundo no comando da Gewang. Outro executivo também fala que aquele garoto japonês também não é brincadeira, ele eliminou tantos por conta própria. Uns caras, né, ali do outro lado com autoestima um pouco mais elevada do que realmente são de verdade, fala que eles não são páreo para nós, o resto de nós. Já outro fala: não há apenas duas vagas, olha, eu não acho que seja algo pelo qual possamos brigar. E bem, os dois caras ficam se encarando, né? Mas então, voltando para o que importa, o Jun fala que ele deveria desistir. O Shin Song me pediu para vir aqui como um favor, mas eu mesmo fui criado como um assassino dentro da minha organização. Eles me chamavam de gênio entre os outros assassinos. Então, eu sou muito diferente de indivíduos que nem você. Eu sou o verdadeiro negócio. E esse não é um lugar para pessoas comuns que nem você. Mas o afeminado fica debochando da cara dele e fala que ele já disse, ele não consegue entender o que ele tá falando. E também onde foi que você aprendeu suas boas maneiras? Então eu vou dar uma boa lição para você. Aí sabe aquele sujeito, aqueles executivos que estavam tramando alguma coisa? Então, ele fala que primeiro vão cuidar do afeminado, chegando atrás dele, né, na maciota. Os outros executivos vêm dessa covardia, falam: ah, esses miseráveis, eles realmente decidiram atacar seus oponentes porque não conseguiram vencer sozinhos. O executivo ao lado do Sung-ho fala que acabou, não é, pro afeminado, mas o Sung-ho, olhando isso, fala que não. O afeminado, na verdade, o afeminado que ele conhece, esse cara sempre consegue superar as expectativas. Com o afeminado, ele pegando o braço do cara e falando que ele queria emprestar isso pra ele. E o Sung-ho fala que ele faz isso como um gênio da luta. E tipo, ele fica usando o corpo do cara, né, pra ficar atacando o outro amigo dele que estava do lado. E então o cara pergunta o que ele tá fazendo e o afeminado manda: ok, olha, eu quero que você se concentre, tá? Ainda resta um aqui. O cara, ele percebe que tá sendo mandado pra um cara com espada, né, manda que ele espere. Mas então o Jun fala: truques baratos, não é? Então eu vou levar vocês dois para o inferno de uma vez. E realmente, o Jun ultrapassa os dois, né, rapaz, usando a sua espada. Olha só, japonês, eu vejo que você está agindo assim porque você acha que pode lutar um pouco, né? Mas olha só, eu vou lhe ensinar uma coisa. Sempre há alguém melhor quando se trata de talento. O afeminado já pulando acima, né, do Jun, e o Jun se pergunta: mas como foi que ele parou lá? E o afeminado, cara, descendo, né, com sua machadinha, ele consegue rasgar o peito do Jun. O Jun, ele cai diante dele. O afeminado fala: olha, parece que temos que limpar o seu corpo, não é? Até porque matar outros membros da Gewang é proibido, sabe? Então não importa, eu tenho certeza de que está tudo bem com você. E isso aumenta muito a raiva do Jun, né? Ele se levanta e fala que ele vai acabar com ele, chamando o afeminado de leopardo asqueroso. O afeminado, não caindo nessas hipérboles, fala: tá bom, pode vir, cabeça de pica. E agora, voltando pro castelo, né? O Dajun fala: se vocês conseguirem dar um soco no meu rosto, então aceitarei a oferta do afeminado. Venham todos vocês de uma vez até mim. O degradê, ele fala: Dajun, mas o que você tá falando? Todos de uma só vez? O Eldong fala que não importa o quão forte ele seja, tentar lutar contra todos nós ao mesmo tempo. Mas o Dajun fala pra eles que vai ser muito fácil, e isso é o que eu penso de suas habilidades. Olha só, Dajun, você realmente acha que isso é o melhor que podemos fazer? O Dajun fala que então eles provem que ele está errado. O Eldong sonda um pouco, ele fala: tá bom, Dajun, então não vou pegar leve com você, todo mundo partindo pra cima dele. O Eldong tenta ser o primeiro a acertá-lo, e os outros meninos também, mas rapaz, o Dajun consegue desviar de todos eles. O Eldong, observando isso, fala que não importa o quão forte seja o adversário do Dajun, nenhum de nós ainda conseguiu acertar um golpe nesse cara. Então o Dajun, pegando emprestado o ombro do cara pra ele pular sobre os moleques, ele consegue, rapaz, atingir o primeiro dos seus alvos, né? Antes ele tava evitando um pouco. Olha só, pessoal, vocês se gabaram de executar essa missão perigosa apenas com essas habilidades. Vocês ainda não estão prontos
pontos pra mim. O Eldong, observando isso, ele percebe que a diferença tem sido muito grande até agora. Ele não consegue acreditar nisso, então, nesse ritmo. Mas o degradê olha pro Eldong e manda que ele relaxe um pouco. Vamos mostrar a ele a determinação. Estamos todos lutando com ele todo esse tempo. O Eldong concorda com o Dragade, mas então, rapaz, o Dajun, ele olhando para os seus amigos, fala que a habilidade de luta de todos melhoraram desde que nos conhecemos, mas, no entanto, eles ainda têm um longo caminho a percorrer, já derrubando outros, né? Suas habilidades individuais e capacidade de reação não são suficientes. Todos eles vão morrer em vão se eles fizerem essa operação, então eu sabia, ainda preciso protegê-los. Então o Dajun fala pro pessoal que para ele isso já é o suficiente. O Dajun, ele fala para si mesmo, eu já sabia disso, o que eu estava esperando de tudo isso, mas então algo chama a atenção do Dajun. O pessoal que estava lá mais escondido decide que todo mundo vai segurar o corpo do Dajun. O Dajun, olhando pra isso, fala, mas o que que é isso? O pessoal que já tava caído veio até mim. E o pessoal que tá segurando o Dajun, né, manda que eles vão agora e realmente todo mundo, né, o depressivo e os outros, vão pra cima dele. E ele fala o Dajun para dar tudo o que eles têm. Mas, por outro lado, então ele segura, né, o degradê e fala que isso ainda não é o suficiente. Lançando o degradê para todos os outros, né, mas olha só que coisa engraçada essa cena, né. É porque ali todo mundo tava segurando o Dajun em um lugar, né, um estava segurando o braço do Dajun, a perna do Dajun, e o degradê tava segurando o peito do Dajun. Mas, meu Deus do céu, cara, era só virar o tapa na cara do Dajun, cara. Ele abraçou o Dajun tava imóvel, era só ele vir com o braço esquerdo e pá, na cara, ou se não, o braço que foi pro peito do Dajun ter batido na cara do Dajun, só isso. E o Dajun pensa, né, que se eles querem sobreviver realmente, eles têm que lutar comigo e acabar vencendo de mim. O Eldong, rapaz, vendo, né, que ele está de costas pra ele, chega próximo ao Dajun, o Dajun percebe e divaga, ele acabou de passar pelos outros usando o meu ponto cego. Todo mundo estava vindo pra cima de mim ao mesmo tempo, foi um truque para bloquear a minha visão. E realmente, pessoal, o Eldong chegando por trás do Dajun, ele consegue dar um soco no rosto do Dajun. E o Eldong, ele fala, você entendeu agora, não é? Podemos ser úteis pra você. O Dajun fica pensando, né, como foi esse plano maquiavélico dos dois. Aí ele lembra que o Eldong estava olhando para o Degradê olhando para ele, né, e eles concordaram. E o Dajun suspeita que foi nesse momento eles foram capazes de pensar com os pés no chão e planejar um ataque em tão curto período. E também aquele olhar em seus olhos, né, ele faz o Eldong faz ele se lembrar, né, do seu passado. Ele pensa que esses garotos realmente, quando foi que eles cresceram tanto assim? Os meninos resolvem perguntar ao Dajun, né, se por acaso ele está bem e fala, olha, por acaso o Eldong bateu muita força com você? E a outro, né, fala para o Eldong que ele não precisava ficar se esforçando tanto assim. Então o Eldong, ele pergunta se por acaso o Dajun vai aceitar a oferta do afeminado. O Dajun pensa que agora eles se tornaram bastante confiáveis para ele, então ele sorri e fala que sim e agradece a eles. E os rapazes falam que ele também pode contar com eles. O Dajun, ele termina sua divagação, né, pensando que provavelmente ele pode confiar neles e que eles vão apoiar ele também. Voltando então pro Battle Royale, rapaz, o Jun novamente está indo pra cima do afeminado, né, falando que ele esse bastardo de camisa de leopardo, mas ele também, um afeminado, não está com medo, falando bora logo, bonitão. Mas o Xiu Song aparece do nada, falando que já é o suficiente com os dois. O Xiu Song exalando a sua energia, né, mas então o Jun, né, ele ficou olhando pra ele sem falar nada. Na verdade, ele chama ele de chefe, né, e o Xiu Song fala que todos eles já foram derrotados ou já se renderam. Olha só que coisa, né? O Ryuki Yang ele se rendeu, mas por que eu acho, né, que o Ryuki Yang ele acabou se rendendo? É que o Ryuki Yang ele é um cara mais da violência, né? Ele gosta de ficar sentindo a pele batendo nos punhos dele, né? E tanto o afeminado quanto o Jun também, os dois estão na malícia, né? Ficar usando machado, espada, eu acho que ele viu que nem valia a pena, né? Sem falar que como ele é um cara com a durabilidade maior, ele gosta de levar golpes, né? Sentir a pressão do clima ali da batalha e tal. Então, né, pra ele ali já foi o suficiente, né? Tanto é que olhando pro personagem dá pra ver que a roupa dele tá toda rasgada e ele também, né, parece que apanhou bastante, coisa que ele gosta muito, né? E o Shin Song fala que, portanto, seguro dizer que vocês dois já conseguiram a vaga. E também a julgar por suas habilidades, eu posso confiar essa tarefa a vocês dois, então eu estou muito ansioso e espero também que vocês não traiam a minha confiança. O afeminado percebe, né, o Jun ele se afastando e fala que isso foi um pouco decepcionante, não conseguimos ver isso até o fim. Mas o afeminado, ele olha para sua arma e percebe que o seu machado, ele se
rachou, né, com o ataque da lâmina do cara. Olha só, a maneira como ele estava brandando a sua espada não era brincadeira, mas o machado sofreu tanto dano assim. O Jun se afastando de lá, fala que um golpe ele teria arrancado a cabeça dele, então tome cuidado para não me irritar novamente. E isso enquanto eu e você trabalhamos juntos nessa. O afeminado, ele fica impressionado, falando que esse cretino pode se tornar uma variável na operação. Então vamos para um hotel que parece ser, né, um prédio de luxo, na verdade, uma serviçal. Tá falando que o serviço de quarto para o quarto número 4319. Mas o homem que está lá falou que ela pode deixar aí, porque eles mesmos vão entregar ao VIP. Parece ser um bando de segurança, né? Serviçal pergunta a outra, mas quem é que está naquele quarto? Por que tem tantas pessoas? A serviçal fala que um cliente VIP reservou esse quarto pelos próximos dias e ela pergunta quem é esse cara. Mas o problema é que ela também não sabe, né? Porque disseram que isso era um assunto confidencial. Então, né, vamos finalmente pro quarto com um segurança pessoal do homem falando que a refeição dele chegou e chamando ele de presidente, né? O segundo presidente do grupo Ryoshang, Sung Kil Park. E parece que esse tal de Sung Kil aí, o cara tá tendo uma crise da abstinência ou ele tá com muito frio, né? Mas o Sung Kil fala que não e manda que ele se livre disso também, dando uma bufetada em toda a comida que trouxeram pra ele. Ai, senhor presidente, por que o Sung Kil fala não me faça rir? Como eu posso confiar em alguém e acabar comendo isso? E se tiver sido envenenada? Eu não posso confiar em ninguém. Eu sei que alguém está me perseguindo. O segurança tenta falar pra ele que a segurança dele é muito rígida. Os seus guarda-costas estão fazendo turnos para protegê-lo no hotel 24 horas por dia. A morte do ex-presidente foi causada por um infeliz acidente, senhor. Portanto, o que você está preocupado não acontecerá com o senhor. Então, olha, é porque o senhor não pode retornar à empresa antes que a residência da diretoria acabe piorando a situação. Mas o Sung Kil fala que o pai dele, na verdade, foi assassinado e eles virão atrás de mim em seguida. Além de você, eu não posso confiar em ninguém dessa empresa. E também eu preciso de alguém que possa me proteger. Portanto, transmita a mensagem para Shin Song. Diga a ele que ele precisa vir até mim agora, o mais rápido possível. Eu não conheço esse personagem, né? Mas conhecendo o Shin Song, talvez ele esteja chamando o demônio, né? Pra vir protegê-lo. Que possivelmente foi o cara que até matou o pai dele, né? Então, pessoal, voltando de onde paramos, então voltando para o castelo, uma pessoa fala: Como você tem passado, Dajun? Tenho boas notícias para você. E o Dajun está falando com alguém, né, pelo celular. E ele está falando com o afeminado, falando: Como você desejava, agora faço parte da comotiva do Shin Song. Mas então, Dajun, qual vai ser a sua resposta? E o Dajun, ele aceita. E agora, aceitando a proposta, né, do afeminado, o afeminado ri e fala: Isso, é assim que eu gosto. Mas sabe, Dajun, eu gostaria realmente da gente se encontrar e a gente tomar uns drinks pra comemorar tudo isso. Mas o Dajun manda que ele corte essa conversa fiada e diga-me logo o que precisamos fazer a partir de agora. E o afeminado manda que ele fique calmo, sabe? Algo que você precisa saber antes da gente prosseguir com tudo isso. E é sobre um grupo chamado Ryoshang. E a gente vai para uma breve explicação do afeminado que o grupo Ryoshang é conhecido por ser uma empresa integrada que ela se dedica a esforços de assistência social beneficente. Mas, obviamente, isso tudo é apenas para manter as aparências. As raízes do grupo Ryoshang estão baseadas no Guru, e essa já é uma influência nacional, como uma organização violenta conhecida como facção Ryoshang. Então, o presidente e fundador Ryoshang Park transformou-a em uma entidade corporativa. Então, depois que a facção foi corporizada com membros da facção receberam cargos importantes também, eles terceirizaram as suas tarefas para outras organizações menores. Então, em outras palavras, eles se tornaram o maior chefão do submundo do crime. Então, toda a organização queria o apoio do grupo Ryoshang, mas em vez de patrocinar apenas uma organização, eles criaram a dinâmica competitiva e mantiveram um campo de atuação em que podiam manipular situações em seu benefício. No entanto, havia um pequeno problema nisso. O Ryoshang Park morreu
muito de repente, então a causa foi desconhecida, uma morte muito suspeita. O seu filho, Sung Kil Park, está pronto para se tornar o próximo presidente, mas em vez de governar o submundo, a sua posição está sendo muito ameaçada devido à sua fraca disposição. E por causa disso, ele está disposto a apoiar Jewang para garantir a sua própria segurança. Então, se a dinâmica mudar da concorrência tradicional entre as organizações para apoiar somente a Jewang, o Dajun ele completa a fala do afeminado falando que o Xion Song terá um poder inigualável que ninguém poderá tocar. O afeminado fala que é isso mesmo, essa será a última chance de derrubar o Xion Song. O Song irá se encontrar com o presidente na vila secreta de Ryoshang. E é aí, Dajun, que os riscos serão realmente elevados, mesmo que isso exija sacrifícios. Então a gente vai agora para a base da Jewang, uma pessoa falando que a Jewang estará ocupada depois que as negociações com o grupo Ryoshang forem concluídas. O Xiu Song está agradecendo alguém, falando obrigado por voltar quando estávamos começando a ficar ocupados. E ele está falando com o afeminado, né? O melhor executivo da comitiva de Xiu Song. O afeminado fala que ele estava começando a ficar um pouquinho enrijecido. As pessoas devem trabalhar para viver, não é mesmo, senhor? O Xiu Song fala que momento perfeito, não é? Eu queria levar o melhor executivo com a minha comitiva, mas todos já tinham tantas tarefas em mãos, então não tinha mais ninguém que eu pudesse levar comigo. O Xiu Song, ele sorri e fala, olha, afeminado, você sabe muito bem o quanto eu confio em você, não é? E isso acaba pegando, né, o afeminado um pouco de surpresa. O afeminado começa a rir, toma seu chá e fala, olha só, por que você está agindo assim agora? Quando foi que você já confiou em alguém na sua vida? Mas olha, Xiu Song, por falar nisso, você tem certeza de que pode fechar o negócio? O Xiu Song fala que sim, ele tem certeza. Há apenas um obstáculo no meu caminho. Aparece então um membro ali falando, chefe, temos um problema lá embaixo agora mesmo. E o Xiu Song parece saber, né? Falando, ó, falando no diabo. Aqueles caras provavelmente já estão aqui. Então a gente vai lá para trás, né? O pessoal parece estar sendo atacado por umas pessoas, chamando os bastardos de Ryoshang. Outro rapaz fala, por que você entrou aqui logo antes de fechar o negócio? O homem, ele sorri, falando, negócio? Mas que besteira, vocês são apenas um bando de marginais que não têm uma mentalidade de negócios. O grupo Ryoshang aparece pessoalmente e tudo que eu vejo agora é um bando de lacaios. E esses sendo, né, seguranças do grupo Ryoshang. E olha só, outra coisa, tá? O seu chefe deve sair cumprimentar os convidados se ele quiser assinar o contrato, então tragam logo o Xiu Song agora mesmo. E esse homem, né, sendo da ex-facção do Ryoshang, o Dongdai Haing. O pessoal da Jewang fica bastante irritado, falando o quê? Mas esses caras, eles estão tentando atacar o nosso chefe. Uma pessoa aparece lá e fala que estão recebendo convidados muito importantes agora, então desculpe-me pelo meu atraso. Eu mesmo sou o Xiu Song, então trabalharemos juntos de agora em diante. Mas o cara do Ryoshang fala, quem disse que nós vamos estar trabalhando juntos? Todos vocês não têm a habilidade necessária para trabalhar com a gente. Você realmente acha que está no mesmo nível que nós? Então, por que você não abaixa a cabeça se você tiver algum bom senso? Mas então o Jun chega até ele e manda que ele se afaste. Ou ele vai cortar esse cara. Ele já puxa na espada pro maluco, né? O criminoso, ele fica perguntando se por acaso esses guardas são do Shin Song e pergunta pra eles como é que eles podem ficar sacudindo as suas armas pra ele. O segurança da Ryoshang pergunta o que eles estão fazendo. O acordo já foi cancelado e manda que seus homens ataquem o pessoal da Jewang. E o Shin Song fala pro Jun, seja brando com eles, tá? Eles são os nossos convidados. Então o Jun, ele vai passando de cara em cara, né? Mas ele vai fazendo cortes superficiais, né? Um pouco superficiais no peito de cada um daqueles caras. Outro segurança manda que eles tomem cuidado e ele pensa, ele realmente é rápido, eu quase não consegui bloquear esse garoto. Mas o Jun, ele zarpa pra cima de outra pessoa e o outro segurança, que pareceu mais experiente, consegue pará-lo com apenas uma mão. O segurança, que parece ser o chefe deles, né? Pede perdão para o pessoal por eles serem tão rudes agora. Estávamos preocupados com a possibilidade de haver um mal-entendido do julgamento do seu presidente. Então, só por precaução, viemos verificar as habilidades da Jewang. E esse homem, sendo chefe de segurança, o Hyung Sheojin, o Shin Song, ele fala, muito bem, agora que você já viu, o que achou
gostou de nossas habilidades. Ele para devagar um pouco e fala que nada mal. Contudo, senhor, você terá que ser muito cuidadoso a partir de agora. Eu tenho servido a todos os membros da Hyun Shang como uma família desde o presidente fundador. Mesmo que o atual presidente esteja fraco no momento, eu não tenho intenção de deixar que você o manipule. Portanto, se eu perceber alguma coisa, alguma atitude estranha em relação ao presidente, então você terá uma morte horrível. O Shin Song dá um sorriso amarelo e fala que ele entende isso perfeitamente, mas sabe, já que você veio até aqui, deixe-me pelo menos lhe oferecer uma refeição boa, não é? Por aqui, senhor. O Shin Song observa melhor esses homens e percebe que o departamento de segurança do grupo Ryo Shang são altamente qualificados e extremamente leais. E se eu conseguir o grupo Ryo Shang, todos eles estarão sob o meu controle. Com a mão de obra e os recursos da Ryo Shang, a Jewang se tornará 10 vezes mais forte do que é agora. Então, né, a gente parando para pensar assim, se o Xion Song tá falando isso, então atualmente realmente a Ryo Shang ela tem 10 vezes a força, né, da Jewang. Então, por enquanto, né, o Xion Song, por enquanto na história, ele é um peixe pequeno ainda, né? Voltando lá pro castelo dos meninos, o Dog, enquanto eles descem as escadas, então você aceitou a oferta do afeminado, não é? Mas olha, você realmente concorda com deixar os outros arriscarem suas vidas? Já o Kangesu fala que ele vai ser uma isca, então não seria melhor assim, Dajun? Mas o Dajun fala que não, vocês têm que vir comigo quando eu for atrás do Shin Song. O Dog, ele para pra pensar direito e fala que sim, isso vai nos dar uma chance maior de sucesso, mas ainda assim não me sinto confortável com isso. Mas o Dajun manda que ele não se preocupe. E chegando lá embaixo, o Eldong fala para ele, Dajun, olha, assim como você disse, estamos todos nós prontos também. Todo mundo realmente já está pronto para partir. O Dajun começa seu discurso, todos ouçam com muita atenção. Vamos unir forças com o Hong Shang e enfrentar o Shin Song. Então, isso trará riscos significativos. O afeminado disse que teríamos que fazer sacrifícios de nossa parte, mas eu não sinto mesmo. Então, eu mesmo não irei deixar vocês lá para morrer. Vamos nos preparar completamente para a operação e não perdermos uma única pessoa. Mesmo que o afeminado dissesse que isso seria impossível, nós lutamos juntos e eu acredito em todos vocês. Então, eu sei que eu estou pedindo demais para vocês, mas eu vou fazer um último pedido. Por favor, sobrevivam a isso. E agora, pessoal, iniciando o nosso penúltimo capítulo aqui dos capítulos que estão traduzidos, né? Depois disso daí eu vou dar continuidade, né, às próximas obras, vai ser do Mercenary, né? A história lá do Ijin com segurança e toda a trupe de lá do Ijin, né? Então a gente vai para 15 dias antes do ataque surpresa do Shin Song, ao Shin Song, para falar a verdade, em um lugar de tatuagem, né? Tá lá o Dog, o Kangeso e o Dajun. Parece que alguém tá fazendo a tatuagem de uma pessoa, perguntando se eles também querem uma. Provavelmente é o afeminado, né? Fazendo o seu hobby favorito, que é tatuagem, né? Ele vai dar um desconto pra eles de 30%. Ele sendo o principal executivo da Jewang pelo momento. O Kangesu, já jogando o livro pela capa, ele fala: podemos realmente confiar nesse cara? Ele tem mó cara de vilão. O afeminado olha pra o Dog e fala: ei, bonitão, onde você fez suas tatuagens? Elas são bem legais, não é? Mas apenas o Dog faz um barulho de repulsa pra ele. O Dog, ele pergunta pros outros dois: esse cara aqui só tá falando bobagem. Olha, por que a gente simplesmente não se livra desse cara? O afeminado, ele fala: nossa, mas calma aí, cara, eu só tô tentando quebrar o gelo entre a gente. Estamos prestes a falar sobre o plano realmente importante, não é? Mas olha, o nosso primeiro objetivo vai ser emboscar o Xion Sung na vila secreta do grupo Ryoshang, no edifício Ryoshang. Vamos atacar o Shin Song quando ele estiver desprotegido. O Kangesu pergunta se será que a gente realmente consegue entrar nesse lugar. Eu ouvi dizer que a segurança é muito rígida, e o afeminado fala que sim, é incrivelmente rígido. Ele tem sido usado como esconderijo desde os dias da facção Ryoshang. Muitas pessoas foram atrás da Ryoshang, mas ninguém conseguiu entrar por lá. A parede que circunda o edifício tem mais de 5 metros de altura, portanto não é fácil de escalá-la. E, é claro, há câmeras de segurança em todos os lugares. Além disso, há centenas de guardas experientes dentro e fora da casa. Esses
guardas são selecionados entre os melhores organizações, portanto seus homens não serão capazes de lidar com eles. E é por isso que é chamada de fortaleza, porque, é claro, você simplesmente não consegue penetrá-la. O Kangesu então pergunta, e você quer entrar lá, não é? E também está tentando fazer com que todos nós sejamos mortos entrando lá? Mas o afeminado fala que logicamente não conseguiríamos nem passar pela parede, quanto mais chegar ao Shin Song. E essa sentença acaba deixando o pessoal meio confuso, né? Mas olha só, pessoal, se a gente seguir o plano que vem elaborando nos últimos meses, a gente vai poder entrar naquele lugar. Se quisermos fazer isso, então, primeiro, a gente vai ter que atravessar o muro e entrar sem ser pegos. Então, eu quero que apenas você faça o que eu disser para você fazer. Ele já mostrando sua tatuagem, né, de um demônio comendo uma cobra. E eu não me orgulho nada disso, né, mas eu tenho uma cueca igual a dele. O Kangesu e também o Dog, eles ficam desconfiados e eles se perguntam se eles realmente podem confiar nele. Então a gente vai para outro lugar, né, uma pessoa olhando de lá de cima, uma pessoa de degradê, falando que o alvo já está sendo confirmado. E realmente é um dos meninos do Dajun lá em cima, falando que o alvo já está ali, o Shin Song. O Shin Song, chegando lá, ele fica maravilhado, vendo que o lugar realmente é enorme, não é à toa que é chamado de Fortaleza. O Shin Song, ele fica olhando para o lado, vendo os outros seguranças e falando, a propósito, a segurança ficou mais rígida desde que ele chegou ali, mas o segurança lá na frente fala que é apenas a segurança básica de sempre. Então, por favor, venha até aqui antes de conhecer o presidente, então haverá uma breve inspeção, pedimos a sua compreensão nesse momento. Então, por favor, entregue todas as suas armas e também você estará desarmado quando encontrar o presidente. O afeminado, ele sorri e fala, está nos dizendo realmente para irmos desarmados para lá? O Jun, ele se pergunta, isso é ridículo, então qual é o objetivo de ter uma comotiva? Olha, o que eu tô achando do Jun aqui, tá? Eu acho que ninguém tá traduzindo para ele, mas ele tá entendendo algumas coisas que tá sendo falado, né? Porque tem 4 habilidades, né? Falar, escrever, ouvir e também ler, né? Eu tinha esquecido a última, ler. Então eu acho que ele só tá focando seus estudos em ler e também ouvir, né? Porque falar ele só fala japonês e ninguém parece estar traduzindo para ele. Um segurança vai até ele e pergunta se por acaso ele está se recusando. E o João fala: "Você realmente achava que eu entregaria tudo para vocês? Então, se vocês tiverem algum problema, tente tomá-los você mesmo de mim. Eu vou cortá-lo como da última vez." Aí, rapaz, fica um climinha de tensão no ar, né? E os caras vão realmente para cima do Jun, né? O Jun se defende, só que o Jun, ele tá tremendo a sua mão. Então, percebendo ali, ó, aquele carinha, ele tá até com a faca, né? Já no pescoço do Jun. Ele percebe que esses são muito diferentes dos seguranças anteriores. Um dos seguranças até pergunta: "Olha, por que você está subestimando a gente?" Mas o ataque anterior foi apenas um teste, sabe? Não estávamos lutando de verdade. Parece que o chefe de segurança chega, né? Mas dá pra ver que o afeminado também ele já tá sendo feito de refém. O Xion Song também, né? Mas sem tentar fazer nada. O chefe de segurança fala que a razão pelo edifício Ryoshang é chamado de Fortaleza não é apenas por causa das câmeras de segurança e dos muros altos. Isso se deve ao fato de nossa equipe de segurança ser inflexível, nada passa por nós. Enquanto estivermos aqui, nada passará. Então, a nossa segurança será mais do que o suficiente. Não há espaço para Jewang, nossa segurança. Não tente fazer nenhuma gracinha e saia facilmente quando isso terminar. O Shin Song, ele sorri e fala que o importante é como o presidente ele se sente. A ansiedade é como um abismo. Ninguém se atreve a compreender a sua profundidade. O chefe de segurança, ele fica assustado, mas esse bastardo, quando foi que ele chegou tão perto de mim? Os segurança, eles se explicam para o seu chefe, falando que ele se afastou de nós por um momento, então eu sinto muito, senhor. Mas o chefe de segurança percebe que esse cara, o Shin Song, ele tem facas apontadas para ele, mas ele não está com medo. O Shin Song manda que então o Jun ele entregue suas armas e faça o que eles mandam também. Mas o afeminado ele tenta se explicar, né, falando que ele ia entregar para eles desde o início. O Shin Song ele pede para perdoar eles, né, pela falta de educação da sua comotiva. Eu os avisei, mas portanto não haverá problema mais daqui para frente, senhor. Mas a atitude de não poder ser penetrado é bastante impressionante. Mas o Shin Song fala isso pro cara, né, de uma forma um pouco ameaçadora. Então, indo pra fora, né, dos muros, 2 seguranças estão ali, um deles falando que tá muito quente e pergunta pro outro se por acaso ele quer tomar uma cervejinha depois do turno. O outro concorda
concorda, falando que isso realmente parece bastante bom. O outro segurança pergunta: você acha que esses marginais da Gewang são donos de alguns estabelecimentos? Então acha que eles nos darão bebidas de graça? Já o outro segurança fala: você quer que eles ofereçam bebidas de graça? Olha, algo parecia muito estranho com eles, não é? O outro pergunta: e daí? Olha, eles não podem fazer nada contra nós. Eles enviaram seu chefe desarmado para o edifício Ryoshang. Mas o seu colega segurança manda que ele fique quieto e fala que ali parece que tem alguém. E realmente, né? Parece que é o degradê que está bisbilhotando lá o local. O pessoal já aproveita para pegar a sua faca e imobiliza, né? O cara, botando as facas no pescoço dele, perguntando quem ele é e por que ele está vigiando o edifício Ryoshang. Eles mandam que ele responda, mas então Dajun aparece e ele consegue derrotar um dos caras. O outro fica apenas olhando, vendo que tem intrusos. Ele tenta alcançar o seu radinho, né, no seu ouvido, falando que ele tem que relatar tudo isso. Mas também chega o Eldong atrás dele e fala que ele vai estar morto se ele abrir a boca. E na equipe da Jun tem 30 membros selecionados. O Eldong fala que ele já pegou um deles. Então, rapaz, o segurança olhando para esses caras percebe que aqueles marginais planejaram isso tudo. O segurança avisa pro Dajun: eu sei o que você está fazendo, mas isso não vai funcionar. Os seguranças virão até minha localização se eu ficar em silêncio. O degradê ele fica meio desconfiado, perguntando ao Dajun se realmente tudo vai dar certo. O Dajun fala pro pessoal que o afeminado disse que poderíamos entrar no edifício Ryoshang se estivéssemos nesse local. Mas fica bastante longe do muro e é apenas uma área arborizada. O degradê ele fica suando um pouco e pergunta se o afeminado une-se forças com o Shin Song e prepara sua armadilha para nós. Mas o Dajun fala que ele não precisa ficar se preocupando com o afeminado e ele volta no lá pro afeminado. Ele tá falando com o segurança, falando: escuta aqui, me dê o seu telefone também. O afeminado ele fala: até mesmo o meu celular eu tenho que ligar para minha namorada depois. Esse miserável quer enganar quem, né? Mas o segurança manda que ele corte essa lenga-lenga e passe logo para ele. Ele fala: tá bom, espera só um pouco. E rapaz, dentro do bolso ele tá mandando uma mensagem para alguém. Então a gente vai dentro do prédio da Ryoshang, o primeiro posto da guarda. Uma pessoa lá dentro está perguntando: guardas da área da Montanha 2, por que você não fez o seu check-in? Vim pessoas para lá. Vamos para um lugar, né, de segurança. E realmente os caras têm uma tecnologia bem avançada, né, bem organizada os caras. O segurança fala: você precisa reportar o escritório central. Mas o segurança que está olhando o celular, ele pede desculpa para os caras e então ele não entende e pergunta sobre o que ele está falando. Mas o segurança que estava no celular imediatamente corta a garganta do outro, e mostrando assim sendo um traíra, né? Parece que ele está no grupo do afeminado. Ele pergunta o que ele está fazendo. Ele falou: sinto muito, eu realmente sinto muito, mas eu não tenho escolha. Se quiser salvar a minha família, eu fui pego por ele. Aí a gente vê, né, rapaz, que o afeminado realmente joga sujo. Até no mundo do crime não deveria se mexer com a família, né? Mas esses caras são realmente complicados. O afeminado joga o celular pro cara e fala: aqui está o meu celular, mas se ela terminar comigo, a culpa será toda sua, tá? Com aquele segurança que teve a família sequestrada, falando que ele foi pego pelo próprio demônio. Voltando para momentos antes, né? Com a pessoa mostrando, né, uma imagem, uma planta do edifício, falando que é passagem secreta para atravessar o muro. Então o edifício Ryoshang tem uma passagem secreta para permitir que os hóspedes VIPs escapem em caso de emergência. E ela é uma rota de fuga, portanto não pode ser aberta pelo lado de fora. Então é aqui, quando as portas do primeiro posto de guarda são abertas, você poderá entrar em segurança enquanto espera do lado de fora. O Dog então pergunta para ele: olha só, então você vai precisar da ajuda de alguém para abrir a porta por dentro, não é? O afeminado fala que ele tem um homem interno, então foi ele quem falou sobre essa rota. A segurança já é rígida, então eu levei muito tempo para encontrar e persuadir um guarda que pudesse mexer com o funcionamento interno. Então, para fazer tudo isso, eu levei 3 meses. Então, o segurança, suando bastante, ele pede desculpas ao Sr. Park. E assim que esse segurança aperta o botão, uma passagem secreta vai se abrindo lá para os meninos. O Eldong fala: mas o que diabos? Apareceu um caminho bem na nossa frente. Segurança, ele fica se perguntando: mas por que a passagem secreta se abriu, droga? O que eles estão fazendo no posto? O degradê, ele percebe que ele estava dizendo a verdade, e o Dajun manda que ele não se preocupe. A intenção do afeminado, o objetivo de matar o Shin Song é realmente concreto na cabeça dele. O segurança, então, ele começa a gritar freneticamente: não, mas o que vocês estão fazendo? Há intrusos.
mas então o Dajun manda ele dormir, né, com um tapa na cabeça dele. Então o Dajun, de costas, fala que ele vai, né, deixar na retaguarda o Kanguesu e também o Dog, e ele vai deixar também que vocês me protejam até lá. Então vamos, todos nós sobreviver a isso juntos. E todos lá concordam com ele, então o Dajun vai até a sua amiga e manda que ela tome cuidado. A Guy fica olhando para o seu amigo, percebe que ele está agindo com calma, mas as suas mãos estão tremendo em mim. Ela percebe que nesse momento ninguém quer mais matar do que o Dajun. Todos ali perguntam se eles estão prontos, mas então a pessoa fala: sobrevivemos ao inferno e cheguei até aqui com um objetivo em mente. Eu estou esperando por esse dia há um ano desde aquele dia, e isso é para minha vingança, e todos eles partem lá para dentro. Pessoal, aqui no final do vídeo, só para falar, dar um aviso aos senhores, tá? Eu tinha falado nesse vídeo aqui e também parece que no outro, né, que o próximo vídeo vai ser o último vídeo, né, o último capítulo. Aí eu não tinha percebido que quando eu fui pesquisar novamente sobre essa obra para saber onde é que eu assistiria, né, eu leria os próximos capítulos, eu acabei descobrindo que tem uma página que ela tá indo até o capítulo 150 e pouco, parece que próximo aos 160. Eu não sei se eu vou falar isso no próximo capítulo, tá? Porque eu fiz um final lá. Só que eu não sei se no próximo vídeo, que eu tô gravando um pouco adiantado, eu não sei se eu expliquei lá a situação, mas é porque vai estar um pouco embolado, né? Porque no final do próximo vídeo, inclusive, eu vou falar que eu vou soltar o vídeo longo, né? Só que o vídeo longo eu soltei antes desse vídeo sair. Porque no momento que eu fui renderizar o vídeo, eu fui editar o vídeo longo compilado, ele deu 14 horas, né? Sendo que o limite do YouTube é apenas 12. Então eu tive que deixar uns capítulos de fora e por isso eu teve um atraso, né, pra tá soltando esse vídeo aqui, mas vai continuar os vídeos, tá? Esse vídeo dessa saga tá indo até o 159. Eu não sei se o pessoal de lá da página que eu estou acompanhando estão traduzindo recentemente, porque não tem data lá, né? E como não tem data deles traduzindo, eu não sei como é que tá o andamento, mas vou até tentar entrar em contato com algum deles se for possível, né? Eu costumo não falar o nome de páginas aqui porque tem algumas pessoas que não gostam de ser associado com esse tipo de coisa que eu faço, né? Então, eu acho que vai ter mais a partir de agora, eu acho que vai ter mais uns 20 capítulos a mais. Aí depois que terminar todos os capítulos, né? Aí a gente vai lá para o Idin e ver, né, o que a gente vai fazer para finalizar essa obra. Então já tô deixando avisado que no outro vídeo, se eu for falar alguma coisa estranha, tipo para parar, tipo a gravação, porque já acabou os capítulos, não leve muito em consideração, tá? Porque como eu vou gravando adiantado e eu vou descobrindo novas coisas, eu venho para o vídeo mais recente, sendo que eu já gravei um vídeo lá na frente, né? Então é meio confuso, mas confia em mim, né? A gente vai até o capítulo 150 e pouco, né? Aí depois disso a gente vai voltar lá para o mercenário e vai trazer os novos capítulos. Mas é isso, viu, pessoal? Fique com Deus.